Para a nossa meditação, abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4. Capítulo 4, verso de 1 a 6 diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós, que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, obrigado mais uma vez pela Tua graça, misericórdia. Rogamos nessa hora, Senhor, te agradecendo pela Tua revelação, a iluminação do Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre cada um de nós, sobre os meus irmãos, em suas casas. Que o Espírito Santo do Senhor ilumine nosso coração, desagrave os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, Senhor, com o coração, para que possamos ouvir com a alma. Ó Deus bendito, ajuda-nos, Senhor, nesta hora nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, hoje de manhã uma pessoa perguntou na AGO por que nos cultos presenciais nós não estávamos colocando os dízimos no gasofilácio. E aí, quando eu disse isso, eu me lembrei de onde vem essa palavra gasofilácio, né? E nos grandes palácios havia salas especiais para guardar o tesouro, os tesouros, lugares construídos especiais para abrigar, né, para se depositar o tesouro. Por isso, gasofilácio significa caixa de joia, não é? Caixa de joias, para se guardar, não é? Coisas de valor, não é? Coisas de fato de muito valor. Agora, imaginem um rei muito rico, que tem o maior e mais precioso tesouro. De repente, ele vê alguns vasos de barro, vasos secos e rachados, e resolve colocar seu mais precioso tesouro dentro deles. Certamente isso é loucura. Quem poderia fazer uma coisa dessa? Foi isso que Deus fez. Foi isso que o Senhor fez conosco. Foi isso que o Senhor fez com Israel. E é isso que os torna especiais. É isso que faz com que os israelitas se tornassem uma nação especial. É isso que faz com que a igreja seja especial para Deus. Seja um tesouro que nós não podemos mensurar o valor para Deus. Um povo exclusivo e que recebeu a preeminência de Deus. A Israel foi dada os oráculos de Deus.
E isso deu ao povo uma grande vantagem diante de todas as nações. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos, capítulo 3, versos de 1 a 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, João Calvino, sobre isso ele diz: Deus havia depositado neles os tesouros da sabedoria celestial. Muito bem, e a nós igreja, os oráculos de Deus nos foi entregue no cumprimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo declarou que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Irmãos, a relação de Israel com Deus no começo, quando ele tira o povo lá do Egito, foi uma relação muito conturbada, bastante difícil. Porque Deus, como um professor rígido, como um pai, como um salvador, Ele chama esse povo para conquistar o amor desse povo através da obediência dos seus preceitos. A lei do Senhor é mais valiosa do que ouro depurado, não é? Então Deus entregou seus oráculos a este povo, para que este povo, nele, tivesse a identidade, o comportamento de filhos de Deus. É o único povo que poderia se submeter ao Criador, através da sua bendita e maravilhosa lei. Então a relação de Israel com Deus e o recebimento de suas leis fizeram com que o povo fosse exaltado acima de todas as nações, como um povo separado e exclusivo, não é? Para que eles fossem, o quê? Leais a Deus. Os outros povos, idólatras, odiosos porque seguiam deuses falsos, não é? Então, isso não só lhes daria vida próspera, mas muito mais. Um povo cuja reputação seria de sabedoria e entendimento. Sabedoria de Deus. Entendimento sobre a realidade de quem é Deus, de quem são os homens, da situação dos homens, da necessidade vital dos homens. Do quanto eles precisam conhecer a Deus, do quanto eles precisam conhecer a si mesmos, como miseráveis pecadores que estão condenados por causa do pecado. E a forma de Deus resgatá-los é colocá-los num caminho correto, num reto caminho que Ele mesmo vai aplanar. Um povo cuja reputação seria de sabedoria e entendimento. E isso, de fato, Israel se tornaria grande por causa do ensino e a bênção de Deus. O ensino de Deus e a bênção de Deus. Um ensino que outrora estava oculto, que ainda está oculto para muitas pessoas, mas que para o seu povo Deus revelou, e Ele mesmo ensina aquilo que está no seu coração, aquilo que faz parte dele. Deus é santo, puro, justo, e Ele mesmo ensina ao seu povo. Então, Israel se tornaria grande, por isso, não é? Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o decálogo, os mandamentos do Senhor, não é? Com os seus desdobramentos, o decálogo ele é fundamental para a vida cristã, porque são eles que regulam a nossa relação pessoal com Deus, o Criador,
como Senhor. A lei do Senhor nos regula nosso relacionamento com Ele como Senhor de fato. E também com o próximo. E com o próximo. Então, os mandamentos não só têm validade para nós, como tem para a humanidade inteira. Porque é pela palavra do Senhor que eles vão ser julgados. A igreja precisa, urgentemente, ficar atenta, com ouvidos, pedir ao Senhor, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir verdadeiramente a Tua voz através da Tua palavra, para que possamos guardar no nosso coração, no gasofilácio do nosso coração, para colocarmos em prática na nossa vida, porque é bom fazer isso, Senhor, porque Deus escreveu a Sua lei em nosso coração. Então, nós precisamos urgentemente resgatar, não é, as implicações do decálogo na vida de cada um de nós. E principalmente num tempo que nós estamos vivendo, sociedade pós-moderna, onde existe um relativismo ético-moral. Não é, meus irmãos? Muito bem. Assim, eu gostaria de ver com vocês por que os 10 mandamentos, por que o decálogo, por que a lei do Senhor, ela é tão importante para a vida cristã. Então, qual é a importância da lei do Senhor? Então, primeiro, o decálogo ele é importante, porque foi dado para um povo exclusivo. Deuteronômio 4, verso de 1 a 2, Salmo 147, verso 19, verso 20. Então, os 10 mandamentos, o decálogo, foi dado a um povo escolhido por Deus. Escolhido e salvo da morte pelo próprio Deus. No contexto em que os mandamentos foram entregues pela primeira vez, o povo havia sido resgatado por Moisés pelo forte braço de Yahvé e levado ao pé do Monte Sinai. Chegando lá, Deus comunicou a eles, Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, verso 2. Deus então dá a sua lei como parte de uma aliança eterna ao seu povo, para um povo exclusivamente seu. Agora em Deuteronômio capítulo 4, ela é dada pela segunda vez, você vai ver que vai se repetir no próximo capítulo, é dada pela segunda vez, de maneira o quê? Didática e enfática. Veja, passado 40 anos após o Sinai, o povo está prestes a entrar na terra prometida. E é essencial a relação deles com Deus através da lei. E Moisés agora passa a fazer o quê? A exortar o povo à obediência prática da lei de Deus. Então, o que acontece? Veja o que Moisés faz. Moisés vai chamar a atenção deles, não é? Os acontecimentos em sua história, nos quase 40 anos de peregrinação no deserto, foram o quê? Os motivos e também incentivos suficientes para que eles cada um entendesse a lei, o quanto ela é indispensável e essencial. E para eles entenderem o quanto a lei ela era essencial, Deus muitas vezes provou o seu povo no deserto. Muitas vezes, para testar o seu povo, como nós vimos, não é? Domingo passado. Muito bem. Esses eventos, no verso 3, não é? Foram relacionados para que Moisés ganhasse então a atenção deles, para lembrá-los do dever de cada um, de cada israelita, o dever de Israel,
como povo separado de Deus, e também dos benefícios, os privilégios desse povo, não é? Os benefícios de obedecê-lo, obedecer a Deus, obedecer à lei. E ele diz o quê? Agora, pois, ouve. Irmãos, parece que é fácil, não é? Ouvir aqui. Ouvir é uma coisa muito difícil para nós. O quanto é importante essa palavra na Escritura. Ouve, presta atenção, ouve com o coração, porque disso depende a sua vida. Existem muitos cristãos dentro da igreja que estão com seus ouvidos fechados. Eles ouvem sim sermões, ouvem sim a palavra de Deus, ouvem estudos, mas eles não estão entendendo que ao ouvir tudo isso, Deus está requerendo que eles coloquem em prática todas essas coisas. Quando nós vamos aconselhar muitas pessoas, elas querem falar, mas quando você vai falar da palavra, elas não querem ouvir. E muitas vezes o aconselhamento é fracassado por isso, porque as pessoas querem falar, elas precisam de um ouvido. Você ouve, mas quando você vai falar, quando Deus vai falar, eles não querem ouvir. Então, ouve, não é? Agora, pois, ouve. Muito bem. O decálogo, a lei de Deus, ela é importante, porque Deus deu a um povo exclusivo, separado, que Ele escolheu, não é? E faz esse povo, então, especial, porque Deus entregou os seus oráculos. Mas também, o decálogo, a lei do Senhor, ela é fundamental, é importante, não é? Devido à sua natureza. Devido à sua natureza. Os mandamentos são imprescindíveis na vida cristã por causa da sua natureza. Ouve os estatutos e os juízos, não é? Ouvir o quê? Diz respeito a exatamente o quê? A lei de Deus. E as suas características principais. Quais são? São regras. Regras sobre religião, regras sobre o culto, julgamentos, vida pública, vida privada. E veja o que Moisés diz: para que guardeis os mandamentos do Senhor. Essa é a sua natureza. Vem de Deus. Para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Verso 2b. Então é importante por causa da sua natureza, e também por causa da sua autoridade. A sua autoridade. Natureza divina, autoridade divina. Não são leis humanas, não são palavras humanas. Mas nas palavras de Moisés pode-se ouvir a voz de Deus, o Criador. A lei é a revelação da vontade de Deus, que é tão necessária para o ser humano, para cada um de nós, que foi afetado pelo pecado. E nenhum ser humano é capaz de elaborar e ensinar regras tão perfeitas para o bem da humanidade. Somente Deus pode revelar leis tão perfeitas para curar a depravação moral e ensiná-los à prática. Então, devido à sua natureza, ela é divina, não é? E a sua autoridade, não é? A lei de Deus é imutável em suas exigências, também faz parte da sua natureza. Ela é imutável. Os 10 mandamentos saíram da mente, do coração de Deus. Eles expressam o caráter divino, sua graça, misericórdia, santidade. Deus estabeleceu sua lei como regra permanente de conduta cristã. As leis humanas constantemente são alteradas, adulteradas, mas as leis do Senhor não, são perfeitas,
e imutáveis, imutáveis. Continuam as mesmas para todas as idades, todas as nações, para todas as circunstâncias, para todos os relacionamentos. Portanto, o decálogo foi dado para um povo exclusivo, e isso nos inclui. Somos o Israel espiritual, participantes da aliança do Novo Testamento pelo sangue de Cristo, como nós lemos em Gálatas. Paulo diz que nós somos o quê? Descendentes de Abraão, como nós lemos aqui na liturgia, Gálatas capítulo 3. Somos raça eleita, como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 2. O novo Israel, como Paulo diz em Romanos capítulo 11. Assim, os 10 mandamentos valem para todo o povo de Deus e também para a igreja do Novo Testamento. O Senhor Jesus, Ele reafirmou de forma categórica as exigências morais dos 10 mandamentos. Então, primeiro, vocês lembram da conversa de Jesus com o jovem rico? Mateus 19, Jesus demonstrou ao jovem rico que os mandamentos são indispensáveis para a vida. No Sermão do Monte, capítulo 5, verso 7, Jesus não cancelou, não anulou, mas Ele radicalizou e aumentou as exigências dos 10 mandamentos. Mateus 5, verso 21, seguinte, 5, 27, 5, 31. O Senhor Jesus afirmou explicitamente que não veio para revogar a lei. Ele disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5, verso 17 a 19. E quarto, Jesus disse na grande comissão que os novos discípulos deveriam aprender tudo o que ele havia ensinado. Mateus 28, verso 20. Portanto, concluímos aqui a importância do decálogo, dos 10 mandamentos, e que eles são válidos para todos os cristãos em todas as épocas. Mas o decálogo também é importante, meus irmãos, pelo seguinte: a lei, em sua concepção, foi dada para dar vida e confirmar a promessa de herança eterna. Ouve, ó Israel, para que vivais. Em toda a Bíblia somos ensinados que a verdadeira vida, felicidade, prosperidade, dependia da obediência dos preceitos de Deus, com amor, com prazer. Tem o Salmo 1, como é que começa o Salmo 1, verso 1 e 2, não é? E o Senhor Jesus disse ao ser tentado: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Então, meus irmãos, a palavra de Deus traz vida espiritual em abundância para a nossa alma. A lei foi dada por Deus como uma dádiva, um presente, um grande tesouro para nós, uma grande bênção para os homens, uma bênção de vida para todos nós. E ela foi dada para ser observada na sua integridade. E ai se não fosse Cristo, ai se não fosse o Senhor Jesus Cristo, porque as exigências da lei continuam. Deus não diminuiu de forma alguma as exigências da lei. E ela foi dada para ser observada na sua integridade. Ah, Senhor Jesus, se não fosse o Senhor cumpri-la em nosso lugar, o que seria de nós, meus irmãos?
A obediência era uma condição de possuir e usufruir continuamente a herança prometida por Deus em seu juramento. A segurança e a prosperidade consistiam em quê? Em observar as leis de Deus. Se você olhar mais adiante no capítulo 8, verso 1 de Deuteronômio, o que Deus diz? O que Deus diz? Agora, pois, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então, meus irmãos, veja aí no verso 2 de Deuteronômio 4, que nós estamos lendo, ele diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor. Aí eu vou dizer uma coisa a você. Você parou para pensar o quanto você é privilegiado? Porque não basta você ser cristão. Porque a palavra cristão hoje, ela é muito geral. Não é? Há muitos grupos de pessoas que se dizem cristãos. Mas eu vou dizer uma coisa, por exemplo, Igreja Romana, eles são cristãos. Só que a Bíblia, ela não é a mesma. Acrescentaram livros, acrescentaram palavras, textos. Você parou para pensar que além você ser considerado um cristão, você está na igreja, Deus te preservou numa igreja em que estima, em que se preocupa e que está assentada na palavra de Deus. Então isso é um privilégio nosso, porque quantas igrejas deturparam o culto, acrescentando coisas que Deus não manda fazer. Quantas igrejas estão pregando a palavra de homens e não a palavra de Deus. Quantas igrejas e abrem a Bíblia e ensinam as pessoas que elas precisam ser livres do sofrimento, que elas precisam ser livres da doença, que elas precisam ser livres da pobreza. Mas seguir a Deus não tem como você não passar por sofrimento. E muitas vezes você fica doente, você perde a saúde. Mas a palavra de Deus, pura e verdadeira, continua viva no seu coração. Porque quem faz isso é Deus. Ele só faz isso com os seus eleitos. Porque há muitas Bíblias por aí. Há muitas religiões por aí. Mas a palavra de Deus é uma só. E Ele deu para um povo só. O seu povo exclusivo. Que Ele chamou, separou e salvou. E Ele ensina a sua verdade. E nenhum dos seus filhos podem ser enganados. Nenhum. Quando eu comecei a carreira cristã, eu estava numa igreja e lá tinha uns ensinos estranhos. Eu não sabia, fui perceber isso depois. E aí me deu muita vontade de estudar a Bíblia. Fui para um seminário. Seminário Betel Brasileiro. Cheguei lá no seminário, contei essa história sábado para os irmãos da classe de catecúmenos. Cheguei lá no seminário, fui entrevistado. E fui entrevistado e a pergunta foi a seguinte: por que o senhor quer estudar teologia? E minha resposta foi muito sincera. Eu disse: porque eu quero preservar, quero lutar pela minha salvação. E aí a pessoa disse para mim assim: mas a salvação não é pela graça? E aí, irmãos, eu vi o quanto eu não sabia. Não sabia nada sobre a Escritura. E aí um dia, numa aula, estudando o livro de Romanos, as cartas de Paulo, o professor era presbiteriano, reverendo Osmir. E aí ele ensinando, dizendo que Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque é salvação, tanto para o grego, para o judeu. Irmãos, ali, o Espírito Santo iluminou a minha mente, o meu coração, e eu compreendi que Deus
Deus em Cristo havia salvado a minha alma para sempre. E como eu entendi isso? A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Agora, irmãos, quantas pessoas se dizem cristãs, mas estão perdidas porque não estão recebendo a palavra verdadeira do Senhor. Muito bem. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor. Então, irmãos, não são poucos os que acrescentam superstições à palavra de Deus. Não é? Quantas igrejas estão cometendo esse pecado? Não inventam rituais de culto, acrescentando coisas humanas, não é? À palavra de Deus. E muitos, infelizmente, caíram na armadilha de substituir a tradição pela palavra, não é? Como o catolicismo, por exemplo. Muito bem, e por último, a lei de Deus ela é importante porque ela é uma advertência contra a apostasia. Verso de número 3. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que desprezaram a lei e de homens que se deleitaram nela, como nós lemos, por exemplo, no Salmo 19. Homens fiéis e infiéis nos seus resultados, todos os seus resultados. Então, exemplos para imitarmos e outros absolutamente não podemos, e por isso que está escrito, não é? Por isso que está escrito. Então, de forma muito didática e enfática, Moisés ganha a atenção do povo. Os teus olhos viram o que o Senhor fez. Fez aonde? Em Baal-Peor, que é o nome de um deus moabita, Baal-Peor. E o que aconteceu lá? Deus eliminou de Israel 24.000 idólatras através da praga. Eles se juntaram sexualmente com mulheres moabitas, praticaram ritos idólatras e adoraram o deus Baal. A lei é uma advertência contra a apostasia. Isso está registrado lá em Números, capítulo 25, versos 3, 9. Não é? Então, meus irmãos, a lei nos alerta, pois Deus destruiu e destruirá todos os idólatras. Moisés disse, todos os homens que seguiram a Baal-Peor, Deus moabita, Deus destruiu. Você tem isso no Salmo 37, verso 20 e 21, verso 35, verso 36, verso 38. Então todos os fiéis foram preservados, Salmo 37, verso 18, 19, 28, 29, 30, 31, verso 34. Portanto, meus irmãos, a lei ela é comprovada tanto pela experiência humana como pela história da redenção. Serve de alerta para todos nós, para não provocarmos a santa ira de Deus, como disse o autor da carta aos Hebreus. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 19, 29. Então, concluindo, é fundamental para a vida cristã conhecer e obedecer a lei de Deus. São os mandamentos de Deus que regulam positivamente o nosso relacionamento com Ele e com o próximo. Deus deu a sua lei para o seu povo, para nós, para o nosso maior bem, porque a lei é divina, nasceu no coração e na mente de Deus, ela é imprescindível, imutável, ela dá vida, ela confirma a nossa herança eterna, ela está também na boca de Deus para nos advertir. Ela é uma grande advertência contra a idolatria e a apostasia. Mas e aí, então, quais são as aplicações para nós, então? Eu encerro com algumas aplicações. Primeiro, nós não podemos ser salvos do pecado pela obediência da lei.
A salvação não é algo que podemos obter por meio de obras. A salvação é um presente gratuito de Deus para nós. Nossa justiça diante de Deus é unicamente a justiça de Jesus Cristo, porque Ele cumpriu cabalmente a lei do Senhor. Cristo, para nos justificar, teve que cumprir toda a exigência da lei em nosso lugar. E aí, alguém pode perguntar: o que eu tenho a ver com a lei então? A resposta é: você tem tudo em a ver, tudo. A lei de Deus é norma e conduta para o cristão. Ela é imprescindível para o cristão. A obediência não nos torna merecedores da salvação, não, mas é uma reação natural, é um desejo da alma dos que se tornaram filhos de Deus. A salvação em Cristo habilitou você a cumprir os mandamentos de Deus pelo Espírito Santo. E ela foi cumprida. Cristo a cumpriu toda em nosso lugar. A obediência à lei de Deus atesta a nossa salvação. Ela confirma a nossa promessa de vida eterna. O que o Senhor Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. E Paulo diz lá aos Tessalonicenses: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1:8. O apóstolo Pedro vai na mesma direção, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. O apóstolo João, ele demonstrou através de vários testes quem são os verdadeiros filhos de Deus ou não. 1 João 2, verso 3 a 6, verso 29, capítulo 3, verso 7, verso 10, verso 24. Terceiro, o Evangelho não exclui a lei. Pelo contrário, o Evangelho reitera a lei como autoridade do reino e exige arrependimento e obediência, como no Antigo Testamento. Ou seja, tanto na lei como no Evangelho, Deus proclama sua obra redentora e exige de seu povo resposta pela obediência aos seus mandamentos. No Antigo Testamento, as pessoas que não amavam a Deus, não amavam a lei de Deus, porque para eles a lei era uma maldição. No Novo Testamento, o Evangelho é a boa nova para os que creem, mas aos que desejam se salvar pela sua própria justiça, ela é uma péssima notícia. E é a condenação divina deles. E nesse caso, então, Jesus se torna uma pedra de tropeço. Meus irmãos, que Deus nos ajude, não é? Que guardemos a palavra do Senhor em nosso coração. E através da graça em Cristo Jesus, nós vamos rogar a Ele para que Ele nos ajude, que cada vez mais eu possa ser capacitado por Ele para poder praticar a Sua palavra. Nós precisamos ser cristãos aqui na igreja e precisamos ser lá em casa também. Nós devemos agir do mesmo jeito que agimos na igreja, devemos agir lá em casa, na rua, no trabalho, qualquer outro lugar. A lei precisa estar no nosso coração, porque nós somos um povo especial, e Deus colocou dentro de nós o seu maior tesouro. O seu maior tesouro, em Cristo Jesus. Vasos rachados, secos,
inúteis, mas Deus escolheu e colocou dentro deles o seu maior tesouro. Que Deus nos abençoe. Amém.